Ciência da Administração está oferecendo a todos vocês, juntamente com o apoio aqui do CRA e também do Sindaeb, né? Então, a Margarida Batista, Maria Costa Batista, é uma acadêmica da Academia Baiana de Ciência da Administração, foi professora da Escola de Administração da UFBA, ela é bacharel em Direito, mas depois ela ficou mestra em Administração pela Universidade Southern Califórnia, e também ela é professora aposentada da Escola de Administração. Foi diretora do Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público, implantou e dirigiu por 2 anos a Fundação para o Desenvolvimento do Serviço Público do Governo do Estado da Bahia e publicou trabalhos sobre modernização administrativa e educação continuada, além de publicar livros de sua autobiografia. Bom, ela tem uma experiência enorme nesse campo da administração pública, e agora eu vou passar para a professora Margarida para as suas considerações sobre esse tema importante que ela vai abordar. Professora, com a senhora a palavra. Eu agradeço esse convite da Academia Baiana de Administração, feito através da professora Graça, para eu proferir esta palestra sobre os meus caminhos na administração pública. O tema central da palestra é administração e política, técnica e poder, ou poder da técnica. A tese central é demonstrar a relação de interdependência da administração com a política. Por isso, o título Técnica e Poder, ou o Poder da Técnica. Baseado em toda a minha experiência no campo da administração, conforme a professora Graça disse, eu venho da Faculdade de Direito, mas praticamente eu não assumi compromisso profissional com a Faculdade de Direito. Logo, eu fui selecionada para fazer o mestrado em Administração Pública na Universidade do Sul da Califórnia, onde eu passei 2 anos e travei os primeiros conhecimentos a área e o campo da administração. A administração como campo de conhecimento e como prática de gestão. Por favor, vamos ao quadro 2. Portas de entrada. Daí eu chamar as portas de entrada, minhas portas de entrada na administração. Na academia, na consultoria e no cargo executivo. Na academia, com as teorias, as técnicas e os modelos de gestão. Na consultoria, na prática das relações com a organização consultora e organização cliente. E no cargo executivo, com a verdadeira prática e vivência dos princípios de administração. Quadro 2. O microfone de Margarida está mudo. O microfone de Margarida está mudo. As portas de entrada, conforme eu me referi. Melhorou. As minhas portas de entrada na academia, como eu referi anteriormente, foram a academia, a consultoria administrativa e o cargo executivo. Quadro 2. Os textos
Quadro 2, por favor. Os textos que tiveram maior importância na minha formação e com os quais eu trabalhei mais na consultoria foram organização administrativa, racionalidade administrativa e pirâmide organizacional, os sistemas decisórios, autoridade formal, administração meio, administração fim. Quadro 3. O microfone parou de novo? Sim, nós já estamos ajustando. Só um instante, por favor. Os livros que mais foram importantes para a minha formação foi Organização Administrativa, onde eu tomei contato com os famosos overlays da organização, onde eu percebi, teoricamente, que a organização não era apenas racionalidade administrativa, mas outros fatores contribuíam decisivamente para o funcionamento da organização, como seja as relações pessoais, as relações funcionais do poder da técnica, do poder do finalístico da administração e como funciona e como foi mostrado por Frank Sherwood de Fifner, os overlays organizacionais. E supervisão de pessoal, que foi a disciplina que eu escolhi no mestrado como o meu major, a administração, que é supervisão de pessoal, relação. O microfone está mudo, novamente. Mais adiante, como fonte de informações que foram importantes na minha formação como profissional de administração, e eu diria decisivos na área de consultoria, foi o texto de Lawrence Losch sobre diferenciação e integração das unidades organizacionais, o texto de Chris Argyris e Donald Jones sobre teoria na prática, teoria esposada e teoria praticada na administração. E outro texto importante foi o papel do gerente sobre folclore e fato na administração, de Henry Mitzberger. Essa parte teórica, que eu diria a parte acadêmica, e as fontes de informação, como eu direcionei o meu trabalho na administração. Vamos ao quadro 3, por favor. Não seria continuação do quadro 3. No quadro 3. Três. Bom, tá. Na academia, como estudante de pós-graduação e de mestrado, e como professora de administração, eu era uma iniciante, assim como os estudantes também estavam se preparando para a prática funcional. Então, aí, como os diálogos
e as exposições giravam em torno das funções técnicas de assessoria e de direção e de gestão na administração, como funcionava. Aí eu era um cristão novo, estava iniciando os primeiros passos apenas na teoria, baseado nos primeiros conhecimentos que eu recebi no mestrado. Eram os valores da administração. E como iniciante, como cristão novo, eu acreditava que aqueles eram os caminhos verdadeiros para garantir o aprimoramento da administração pública. Ao passo que eu ia me defrontando com a realidade, no exercício da consultoria e, principalmente, em ocupar cargos de gestão, é que eu fui percebendo a distância entre a teoria e a realidade, que eu já lera em textos, mas eu não tinha condições de avaliar e de sentir a dinâmica dessa realidade. E percebi e concluí que não era tão fácil aprimorar a administração pública. Quão difícil era o casamento entre a teoria e a prática. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre como funcionavam esses programas de consultoria administrativa. Na realidade, o ponto de partida foi um grande convênio que foi assinado entre a administração da Universidade Federal da Bahia, que, no momento, quem era o reitor era Albérico Fraga, e com recursos da USEID e da SUDENE, para a realização de um amplo programa de reforma administrativa em todos os estados do Nordeste, a começar com o estado da Bahia. Foi aí que nós nos defrontamos efetivamente como consultores técnicos e os clientes pelo governo do estado da Bahia na gestão um momento. Nesses programas, estivemos envolvidos o primeiro grupo de professores que fez o mestrado em administração pública. No caso, estávamos representando a universidade o professor João Eurico Mata, que foi logo chamado pelo governador Lomanto Júnior para ser o secretário da reforma administrativa e ser o elo de ligação entre a universidade, entre o Estado e a universidade. Ele foi escolhido pelo governador Lomanto como um dos professores desse primeiro grupo que fez o mestrado, e nós, outros, como o professor Rômulo Galvão, de saudosa memória, como o professor Jorge Age Sobrinho,
eu fomos, e o professor José Carlos Dantas Meirelles, também de saudosa memória, fomos os representantes da universidade, ou seja, da organização consultora para a realização de um amplo programa de modernização administrativa. Foi um programa que teve uma abrangência muito grande, que foi antecipado pelos simpósios de administração pública, onde se reuniu representantes das mais diferentes áreas da administração fim, como a administração das secretarias de saúde, das secretarias de educação, da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Indústria e Comércio. Então, nesse simpósio estavam presentes governadores, assessores, funcionários e representantes de organizações que tinham ligações com essas áreas de saúde, de agricultura, enfim, de todas as áreas finalísticas. Foi um amplo trabalho feito e que antecedeu como conhecimento da realidade, como busca das informações, para que se realizasse um programa de modernização e se estabelecesse sistemas que viabilizassem, através do sistema de administração geral e do sistema de administração de planejamento, programação de orçamento e do sistema de administração financeira, para que se viabilizasse ou facilitasse a realização dos fins da administração. Era a preocupação de se ajustar os meios aos fins da organização. Então, tratava-se de um programa muito ambicioso, que foi realizado inicialmente na Bahia e que depois se estendeu aos governos do Piauí, Maranhão e Sergipe, todos eles financiados pela USAID e pela SUDENE. Foi nesse contexto de complexidade e de grande abrangência que nós, ainda dando os primeiros passos na administração, fomos envolvidos, evidentemente, sob a batuta de José Rodrigues de Sena, que era o coordenador do setor de administração pública e tinha uma vastíssima experiência como o primeiro, se não me falha a memória, diretor do Instituto de IAPI, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. É um instituto padrão que foi criado no governo Getúlio Vargas, em meio a outros institutos, como era o Instituto dos Bancários, o Instituto das IAPI, IAPC, Instituto dos Comerciários, o IAPTEC, e o Instituto dos Industriários era considerado padrão. Dizia-se, naquele tempo, que o presidente Getúlio Vargas, que indiscutivelmente foi um grande, se não, sem exagero dizer, o maior dos presidentes da República que esse país já teve e o que mais fez pela administração. Foi o grande conceptualizador, teve as primeiras ideias sobre gestão administrativa e que procurou profissionalizar a gestão pública através do DASP, Departamento
Departamento de Administração Pública, DASP, Administração do Setor Público. Era esse, não me lembro bem como era o título, como era o nome do órgão. Mas ele foi, através desse órgão, do DASP, foi que se deram os primeiros passos para o desenvolvimento e profissionalização da gestão pública. Então, a ideia era passar toda essa experiência que foi conduzida por Sena como representante da Escola de Administração e João Eurico Mata como ponto de ligação entre o governo do Estado, no governo Lomanto Júnior, e a Escola de Administração da universidade. Esse programa ele foi baseado na formação de equipes que foram previamente formadas, que eram as chamadas equipes contrapartida, que deveriam passar por todo um treinamento e aperfeiçoamento para a aplicação das técnicas mais modernas de administração. Então, Getúlio Vargas, sob a presidência de Getúlio Dornelles Vargas, que foi ele o grande, digamos, motor do funcionamento da administração pública e do profissionalismo da gestão pública. Ele que teve a sensibilidade para a formação dos recursos técnicos e humanos da administração. Então, esse foi o grande programa de reforma em que estivemos envolvidos e o grande campo de aprendizagem, de relacionamento e dos estados como organizações clientes. Aí se travaram os primeiros diálogos e as primeiras batalhas, digamos assim, entre a gestão da administração como meio Pode continuar. Mais adiante, nós realizamos uma série de outros. Esses funcionários, esse programa teve uma duração de 2 anos. O programa da assistência técnica com o governo da Bahia, não, de 4 anos, que foi a gestão de Lomanto Júnior. Em toda a gestão de Lomanto Júnior se desenvolveu esse programa. Isso eu narro num trabalho que eu escrevi, que foram os meus caminhos na administração pública, bases empíricas da administração. Como resultado
desses trabalhos de consultoria, nós montamos os grupos de treinamento e comunicação, treinamento e administração financeira, treinamento para o planejamento, programação e orçamento da administração. Eles eram os carros-chefes, eram os sistemas de administração meio que deveriam orientar as organizações que representavam as administração fim, como, por exemplo, a saúde, a agricultura, a indústria e comércio, e eram geridas pelos secretários e seus assessores nas áreas finalísticas. A tarefa do gestor, representante das funções de administração, era orientar dentro de um sistema de forma a garantir a uniformização do funcionamento da administração, para que obedecesse um padrão de melhoria de práticas e procedimentos, porque quem estaria à frente dessa parte técnica de administração meio seriam os técnicos do Estado que foram formados num curso de pós-graduação em sentido amplo, que foram os primeiros realizados pela universidade através da Escola de Administração. Então, esses eram os representantes da administração meio, que era a administração geral, a administração financeira e o sistema de planejamento, programação e orçamento. Cada equipe de cada secretaria teria de ter um representante que fosse responsável pela gestão dos meios e orientasse os trabalhos dentro daquelas secretarias. Pode passar. Espera aí um instantinho. Bom, todos esses... Esse programa, conforme eu disse, durou toda a gestão do governador Lomanto Júnior. Ele foi o carro-chefe da gestão de Lomanto Júnior. Depois, esses programas se estenderam para os governos do Maranhão, que foi o primeiro, Maranhão e Piauí, e depois para o governo de Sergipe. E para a realização e treinamento, paralelamente a isto, ou melhor, eu diria que anteriormente a isto, a grande preocupação de Sena foi fazer um amplo programa de pós-graduação no sentido lato, com os gestores dos estados e, paralelamente, com os professores os alunos que estavam se formando
estavam sendo graduados em administração, exercessem ou realizassem pesquisas para obtenção de informações sobre o governo do Estado. Porque naquele tempo não se tinha ideia de quantos funcionários tinha o Estado, de quantas eram as unidades de cada secretaria, o que faziam, como faziam. Era uma administração que eu diria inteiramente empírica. Não havia um direcionamento técnico para funcionamento dessas organizações. Então, a ideia de Sena foi preparar os alunos na graduação para que eles já fossem dos seus estudos, em vez de estudar a realidade, tão somente a realidade do sistema americano de gestão, como nós aprendemos lá sobre gestão de administração direta, de administração indireta, e a gente estudasse também como era aqui na Bahia, como funcionava a administração aqui, quantos órgãos tinham, quantos funcionários existiam, o que era preciso e necessário para fazer para o aprimoramento da gestão pública. Então, ele costumava dizer, em vez da gente preparar textos sobre organização dos Estados Unidos, dos governos da Califórnia, a gente vai preparar textos sobre o governo da Bahia, como funcionam esses órgãos, e a gente vai falar sobre como funciona não a barragem do Tennessee, como está nos compêndios, como estava nos compêndios de administração e como nós estudamos no mestrado. Teria um mergulho no interior da administração, baseado nos levantamentos que foram feitos através dos simpósios, e os estudantes de graduação em administração foram envolvidos já também para serem os pontos de ligação com a gestão administrativa e fossem nossos representantes técnicos futuros nos estados do Maranhão, do Piauí e do Sergipe. Então, os primeiros alunos formados em administração pública já foram preparados como graduados para conduzir um trabalho de assessoramento e de orientação para aprimoramento da gestão dos governos de Maranhão, Piauí e Sergipe. Então, eles já foram estudantes não apenas da teoria administrativa, mas também da prática da administração nos estados onde ela se desenvolvia. Então, era o casamento, a preocupação do casamento entre a teoria, as informações, a organização e a prática, a verdadeira prática dos estados. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre como funcionou a gestão ou esse possível casamento entre a teoria e a prática. Esse primeiro casamento, que foi o casamento, digamos, experimental, foi aqui no estado da Bahia, onde os técnicos foram preparados e o governador comprou a ideia de melhoramento, efetivamente, da gestão, que foi o Lomanto Júnior, e os técnicos do Estado
foram preparados para representar as secretarias. Então, aí se iniciou, como eles recebiam um aporte adicional no seu pagamento para eles terem uma dedicação maior às suas áreas de atuação, falou-se naquele tempo que eles eram os privilegiados que ganhavam a mais porque eram técnicos formados no curso de pós-graduação lato sensu da universidade. Eram vistos ao mesmo, já não muito como funcionários do Estado, mas como representantes do programa de aperfeiçoamento da gestão. Era a crise de identidade que se formava entre aqueles que eram funcionários do Estado, mas tinham e deviam a lealdade à organização consultora com que eles se identificaram, já descobrindo novas técnicas, novos meios, novas formas de administrar e de orientar os trabalhos em suas respectivas secretarias. Quer dizer, esse é o primeiro ponto de casamento, de tentativa de casamento entre o Estado, como representante do prestador do serviço à população, e a administração, como órgão orientador dessa gestão. Aí se pode vislumbrar já a primeira crise de identidade daqueles que estão envolvidos na área da administração. Então, aí a gente via a ótica do consultor e a ótica da organização assistida, daqueles funcionários que não pertenciam a essa casta, digamos assim. E esses funcionários, efetivamente, em contato com essas técnicas, essa teoria, se deslumbravam e se encantavam e se colocavam numa postura de orientador, de treinador, que não era muito bem recebida com aqueles que estavam na periferia, digamos, da administração. E essa abrangência se fazia sentir também Não é esse, é o outro, é o anterior. Deixa eu ver o anterior. É o outro quadro. Então, os campos que eles teriam de trafegar seriam o campo da gestão direta, sob o comando de seus respectivos secretários de Estado, que representavam a vontade política, e o campo de onde se realizavam os programas, com o desenvolvimento das relações humanas, que a gente eles já haviam estudado no programa de pós-graduação sobre os overlays administrativos, né? Que ao lado da pirâmide organizacional existia toda uma dinâmica dos relacionamentos pessoais, que foi, na teoria, contemplado por Jacó Moreno, que foi o grande teórico da sociometria. Foi ele que descobriu e formulou esse
essa teoria sobre gestão paralela ou que convivia ao lado e superposto à organização administrativa. Então, foram esses, em termos de dinâmica da prática, era, de um lado, a vontade política do secretário, que representa, com seus assessores diretos, representando a vontade política, a força da política partidária, e, de outro lado, os assessores externos e internos que trabalhavam com a administração meio, que representava a técnica, técnicas de administração de pessoal, de organização e métodos, tudo era dentro dessa orientação. Então, tínhamos a organização funcional, os sistemas funcionais, né, que geriam a relação entre o sistema geral de administração, que ficava na Secretaria de Reforma Administrativa, e cada um tinha um representante nas secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Saúde tinha um representante da gestão financeira, um representante da administração central, outro com administração de pessoal, treinamento, outro representante de organização e métodos, outro representante da área de planejamento, programação e orçamento. Quer dizer, era essa a sistemática da administração, que deveria ser uma só para toda a gestão administrativa do Estado. E cada secretaria com a sua área finalística, o cumprimento das ações, por exemplo, de agricultura, de saúde, de educação. Então, seriam os técnicos. Em educação, seriam os professores, os pedagogos, os responsáveis pela gestão das unidades finalísticas da secretaria. Digamos, secretaria, a unidade responsável pela formulação dos programas de vacinação. Então, essa unidade pertencia à gestão finalística, mas deveria obedecer os trâmites da formação em administração para como funcionaria, como deveria funcionar aquilo, a nível de rotina, de aplicação de tempo, de execução de tarefas, de funcionários representantes e especializados em administração de pessoal, toda a área, enfim, que representava a administração meio, como pessoal, organização e métodos, administração financeira e assim por diante. E como garantir que a administração, que os funcionamentos, que os propósitos, como garantir que os propósitos e objetivos da organização chegassem até a população. Como eliminar os obstáculos para que a clientela, que é o povo, recebesse os serviços de administração. Como organizar a máquina. Aí começou a organização da máquina administrativa. Como funcionava isso, e desenvolveram-se os programas dentro dessa ótica. Mas, como tudo em que está envolvido não só a função em si técnica, mas quem administra e quem executa essas funções, aí vem a presença do responsável por cada área, por cada extrato que desenvolvia essas tarefas.
Então, desde o poder maior, que é o secretário, que dava as ordens maiores e mais gerais, até chegar ao público beneficiário da gestão. Desde aquele que determinava quais seriam os principais programas da administração, como aqueles que viabilizaria, por exemplo, através do guichê, atenderia a população, os que eram responsáveis no protocolo para atender o público. Então, o que é que se observou? Cada uma dessas unidades da pirâmide organizacional teria uma função, e cada função dessa seria gerida por um especialista, de acordo com o direcionamento de cada área. Então, o que é que aconteceu? Cada um que estava nos estratos, dos estratos maiores ao menor, era responsável pelo seu grupo e detinha o poder de administrar, de dar ordens, de verificar se estavam sendo cumpridos os programas e as metas da administração, e aí do grau mais alto de gestão até chegar ao contato com a população, o atendimento da população nos guichês das organizações. Então, aí é que entra a questão da política. Em cada unidade dessa, quem mandava? Desde a unidade maior, que era o secretário, seus assessores, até a unidade menor, aquele responsável pelo atendimento do público nos guichês da administração. Então, aí era a presença do poder dentro de toda essa sistemática e de toda essa complexidade e abrangência que é a administração. Então, isso me faz trazer à baila essa grande contribuição que dá a todos nós que gerimos e que tivemos a oportunidade de ocupar cargo de gestão, que é esse compêndio de João Ubaldo Ribeiro, que também foi formado pela Universidade, fez o mestrado pela Universidade da Califórnia, e no exercício da sua gestão como professor, do seu desempenho como professor e da gestão dos cargos que ele ocupou em cursos, nos trabalhos que ele fez, ele elaborou este preciosíssimo texto que se chama Política: Quem manda, por que manda e como manda. O curso prático e elementar para trabalhadores, estudantes, políticos, donas de casa e o povo em geral. Então, a tese dele é que a administração, a burocracia, a administração, a política estão profundamente interligadas e que nessa dinâmica tem a onipresença da política em qualquer gestão, qualquer que seja o nível, do maior ao mais baixo nível, cargo de gestão, lida-se com o poder. E aí se trava a batalha dos que estão envolvidos naquela realidade. Vamos passar por...
Não, não é aí, não. Tem de ser mais antes. É o quadro... Aí. Quadro 1. Não é esse, não. Complexidade e abrangência não tem Complexidade e abrangência aqui, ó. É esse daqui que Ah, fala sobre é. É esse mesmo, né? É. Vou pedir. Além desses amplos programas de reforma, nós realizamos uma série de treinamentos na área de administração das universidades, como o ISP, como organização, primeiro, inicialmente, como setor de extensão da Escola de Administração e, posteriormente, como órgão suplementar de administração, desenvolveu outros treinamentos e outros programas relacionados a treinamento de executivos e formação de gestores de mudança, que foram os programas de curso de especialização para agentes de mudança, envolvendo pró-reitores de planejamento, programação de orçamento e pró-reitores de administração de todas as universidades, que foi um programa realizado com os patrocínios da Fundação Rockefeller e do Ministério Ministério da Educação, através do Departamento de Organização de Administração das Universidades, é o Departamento de Administração das Universidades, que financiou um amplo programa de treinamento de executivos para a formação de gestores de mudança nas universidades, que tinha passado, naquele momento, por uma grande reforma, que foi a reforma universitária. E que passou de universidade como unidades isoladas para ter um modelo de universidade das universidades americanas, que era um modelo de departamentos das disciplinas diferentes dos modelos de cátedra. A reforma universitária teve de se formar esse programa, que foi gerido no caso, pelo ISP e financiado pelo Departamento de Organização Universitária. Esse programa trouxe até a Universidade da Bahia representantes, pró-reitores e assessores das universidades do Norte, do Nordeste,
do Oeste, do Sul e do Sudeste brasileiro, das universidades brasileiras. Foi um amplo programa de formadores, de agentes de mudança, que iam mudar, que iam aprimorar esses executivos para a sua atuação como gestores e orientadores de departamentos e de colegiados de curso da nova estrutura da universidade, por onde estava passando da reforma que passava a universidade. Então, a gente migrou da universidade, da gestão de governos estaduais, daqueles amplos programas de reforma, para programas de reforma das universidades, também encarregados de formar gestores ou agentes de mudança. Então, com base nesses programas, todos esses programas de consultoria o que a gente via, o que a gente sentiu e percebeu, é que cada vez mais ficava evidenciado o que a gente ensinava, que era a teoria, e o que efetivamente acontecia na área das administrações. O que a gente, aquilo que a gente tinha estudado como folclore e fato administrativo e como administração na teoria e na prática, a gente teve a oportunidade de conviver com essa realidade. Então, nesse convívio com essa realidade e inspirados nas leituras e ensinamentos da academia, eu fiz um artigo sobre o incrementalismo como proposta alternativa de mudança das organizações e de desenvolvimento de executivos. O incrementalismo como proposta alternativa de desenvolvimento de executivos. Nesse artigo, eu defendi a tese de que existia um fosso entre a realidade das organizações públicas e empresariais e o mundo do saber e da técnica administrativa. Os programas de treinamento, os programas iniciais de treinamentos, tanto na área de graduação como na área de pós-graduação, estavam mais centrados no ideal, no que era uma administração perfeita, no que era a administração ótima. E, na realidade, não era aquilo que acontecia efetivamente. Daí os dilemas enfrentados por aqueles que ocupavam cargos de gestão, que, ao perceberem a fragilidade do modelo da racionalidade administrativa, quer dizer, a racionalidade administrativa não se efetivava conforme estava descrito nos compêndios, nos overlays, na pirâmide organizacional, que foi a primeira configuração de uma organização, a configuração técnica e legal das relações de autoridade. Então, o que é que acontecia? Eu descrevi, com base nessa experiência, o seguinte, e também muito centrada naqueles consultores
que foram autores do Fato e Folclore Administrativo, no caso Mitzberg, e Argyris e Stone, Teoria e Prática da Gestão da Administração. A interferência dos fatos políticos, a tese defendida nesse primeiro trabalho que eu escrevi sobre o fosso entre a realidade e a academia, a gestão da teoria. A interferência dos fatores políticos tem se revelado frequente no mundo das organizações, em particular do setor público. O mundo político é mutável por excelência, e a administração tem um conteúdo político acentuado, diferentemente do que se acreditou e afirmou nos seus primórdios. É cada vez maior a diversidade dos recursos humanos chamados a contribuir com suas especializações em projetos e empreitadas organizacionais e, em consequência, mais difícil e desafiante a missão de administrá-los e desenvolvê-los. É crescente a dependência entre organizações, para não dizer países, o que implica múltiplas vinculações, lealdades divididas e decrescente poder de influência de seus dirigentes sobre os próprios destinos da organização. Daí a instabilidade. Conseguido. São pequenas mudanças que, aos poucos e incrementalmente, poderão modificar a configuração dos fatos na administração. Então, esse foi um artigo que eu diria que resumiu, de certo modo, toda essa experiência que tivemos com a implantação dos sistemas de administração geral, de administração financeira e de planejamento, programação e orçamento, e com o desenvolvimento dos programas de treinamento de executivos para gestores de universidades. Essas foram as primeiras conclusões que nós tiramos nesse artigo Incrementalismo. Bate a mão aí. Tem, qual é o... O próximo já finaliza. Né? Peraí. Então, a gente observa em toda essa dinâmica, de um lado, o que foi dito pelos primeiros teóricos da administração, do outro lado, o que foram as conclusões tiradas por professores que militaram na consultoria de organizações, fossem elas técnicas, fossem elas públicas ou privadas, uma nova construção para uma nova teoria da administração baseado na conjugação dos fatos reais e na tentativa de atingir os objetivos da gestão,
com a realidade da administração. Em suma, como se processava esse casamento entre a teoria e a prática. Então, na realidade, o que a gente pode concluir é que é um casamento, embora possível, mas um casamento de difícil Quando eu estive na Universidade do Sul da Califórnia, no programa de mestrado, eu tive a oportunidade de participar de duas oficinas, ou chamados workshops. Uma sobre conferência, liderança e conferência de reuniões, e outra sobre treinamento em sensibilidade social. Então, foram os primeiros passos que se deu para a utilização de certas técnicas, certas ferramentas na administração, para a identificação dos conflitos e como gerir os conflitos entre as pessoas dentro da organização, como conduzir efetivamente as reuniões de forma a que as decisões pudessem ser implementadas na prática. E isso, posteriormente, se transformou em outras ferramentas de gestão, com o desenrolar das técnicas, o desenvolver, o evoluir da consultoria, surgiram a administração do tempo, grade gerencial, e todas essas técnicas foram utilizadas como espécie de varas de condão para se conseguir os objetivos da organização, da gestão, etc. Estiveram, digamos, em moda muitas dessas ferramentas para a consultoria. E muitos consultores, como o próprio Argyris e Schoen, e alguns consultores aqui no Brasil tiveram muito êxito como consultores, utilizando essas técnicas de gestão extensivas, não apenas à administração pública, mas também em larga parte sobre a administração de empresas privadas. Então, eu gostaria de fazer algumas observações sobre os meus aprendizados com a aplicação desta técnica.
nesse texto que eu escrevi sobre os meus caminhos na administração pública, eu destaco os riscos que o profissional de administração deve, as dificuldades com que ele se defronta, as ferramentas que ele busca utilizar para treinar executivos e gestores na gestão e os riscos envolvidos com a utilização dessas ferramentas. O risco a que me refiro aqui, por exemplo. O primeiro risco, o risco do deslumbramento. Está sempre relacionado com aquela pregação do cristão novo, do deslumbramento com a técnica e a teoria, seja ele professor, seja técnico, seja consultor. A teoria vai resolver todos os problemas, a teoria esposada, o glamour das teorias e dos modelos teóricos metodológicos, dos planos e projetos gestados na academia, nas salas de aula, nos escritórios de consultoria. O deslumbramento com a técnica pode contribuir para, de certo modo, prejudicar a verdadeira visão dos problemas da administração. Mesmo em profissionais os mais bem intencionados, a gente pode ver treinamentos que são feitos assim como muito voltados para a teoria e para a técnica e pouco relacionados com a contribuição que os gestores têm na sua própria realidade e que poderiam atuar nesses programas. É o profissionais da área se vejam como detentores da verdade. Verdade que não pode ser contestada nem contaminada com outros elementos que não o elemento da técnica. Então, a técnica passa a ser a vara de condão, às vezes porque estimula mais os treinandos, porque é mais motivador e então isso pode fazer com que eles cheguem a uma crença de que isso vai operar um milagre na realidade. E quando chegam nas suas organizações que vão tentar aplicar essa técnica, às vezes pode ser não muito feliz esse casamento com a realidade. O risco do isolamento, que decorre da própria autossuficiência, o isolamento dos fatos e personagens que compõem o contexto e que são partes inerentes desse contexto, onde acontece o fato político. E esse isolamento conduz à dificuldade de comunicação, de diálogo entre o professor, aquele que está orientando o treinamento, e aquele que está recebendo o treinamento. Porque ele pode ver aquilo como a teoria muito bonita, mas ele sabe que na prática é outra. Se ele for aplicar as mesmas técnicas que ele passou por aquele laboratório de utilização do tempo, de relação com o gestor, de comunicação, ele corre o risco de não ser muito bem sucedido, nem muito bem recebido numa outra realidade, que é onde as coisas acontecem.
na realidade, a minha conclusão é que no cerne desses aprendizados, eu diria que tem uma verdade óbvia. Nada se faz na gestão de governos, seja ele federal, estadual, municipal, sem a vontade política. E essa vontade reside no topo da hierarquia. Não se diga, entretanto, que se trata de uma vontade arbitrária, ditada pelo príncipe, detentor do poder e condutor de manobras maquiavélicas para garantir o cumprimento de sua vontade pessoal. Mas trata-se de uma vontade moldada em acordos políticos e ditadas por interesses investidos. Então, quando alguém é convidado para ser secretário, para ser ministro, para ser assessor, e entra na engrenagem da gestão pública, ou mesmo de uma organização privada, ele vai levando as suas próprias crenças, os seus próprios valores, os seus próprios interesses, e conforme seja o seu poder, o seu respaldo na política partidária ou na política dos grandes conglomerados de gestão da administração privada, então isso indiscutivelmente influi em toda a organização. Porque política é a área dos interesses investidos, e conflitos são da própria essência do ser humano. Estão presentes em qualquer contexto, independente do tamanho, da complexidade e da natureza do grupo social, seja ele público ou universidade, ou privado, seja universidade, seja corporação, seja governo de uma nação, dos estados ou municípios. No enfrentamento dessas questões de governos, dirigentes e governantes precisam do concurso de técnicos, assessores, assistentes, que é sua equipe de trabalho, além de consultores externos chamados a colaborar com as áreas em que eles atuam. Aprender a conviver com essa diversidade do mundo político é vital para o administrador. Porque quando o estudante entra num curso de administração na universidade, ele tem um campo vasto de atuação. Ele pode atuar como um técnico em diferentes áreas, de acordo com a sua escolha e formação, que pode ser a área de administração de pessoal, área de administração de métodos, de gerência, arte de financeira, pode ser administração financeira. Né? Então, ele vai enfrentar ele vai aplicar todas essas ferramentas de gestão num ambiente em que a vontade política é fundamental. Tanto na academia como no contexto do governo estadual, eu pude perceber como são grandes os obstáculos para a gestão pública. Iniciando na academia e trafegando pelos domínios da política partidária, a gente vê quão ilusório é fazer da administração meio o centro de poder e das decisões na administração pública.
se a gente for observar o que acontece em torno de nós, inclusive nesse momento em que estamos vivendo, e o governo, a experiência que nós temos hoje, por exemplo, no governo federal, como no governo estaduais, é do chamado equilíbrio entre os poderes. Fala-se muito hoje no como equilibrar as funções do executivo com as determinações que chegam e as leis que chegam e são gestadas no Congresso e que são aplicadas pelo setor jurídico. É o famoso modelo de Montesquieu, a harmonia e gestão dos poderes, administração, legislativo e judiciário. É essa a realidade e a dinâmica onde funciona a administração pública. E nessa realidade, o papel do executivo é um papel de desafios e de superação de obstáculos. Não recentemente, mas quando eu desenvolvia a função de consultora, eu entrei em contato com um autor que se chamava Corson Poe, que ele fazia uma definição que eu achei muito interessante sobre o papel do executivo. O executivo é sempre visto como um espécime estranho. Ele tem de possuir a paciência de Jó, aí saiu errado a paciência de Jó, a acuidade nos negócios de John Paul Getty, a força de Sansão e a bondade de Jesus Cristo. E, a despeito de tudo, ainda se espera que o executivo seja um bom ser humano. Como pode o executivo realmente ser todas essas coisas? Quer dizer, essa foi a conclusão a que chegou o John Paul Getty. E eu, trafegando por esses caminhos da gestão, da academia, da consultoria e da gestão dos programas, como eu cheguei à conclusão como é desafiante e, ao mesmo tempo, difícil de superar e desejado por todos, porque o poder, todos desejam estar no poder. O exercício do poder é realmente muito desafiante. E o papel daqueles que formam os gestores e que vão atuar como tal é um papel de alta responsabilidade, de alto desafio, que está a cargo das escolas de administração, que ainda terão que ter um campo de pesquisas muito grande para enfrentar e para trafegar, a fim de conseguir o aprimoramento e a gestão da administração pública.
essa, em linhas gerais, a conclusão a que a gente pode chegar. Não é a conclusão do ideal, porque a administração está longe de ser a arte do ótimo. A administração é nada mais, nada menos do que a arte do possível, onde se trafega e enfrenta a realidade das organizações, onde atua o ser humano, que é próximo do ser humano, os conflitos, as dificuldades e as lutas pelo poder, que permeiam qualquer situação onde atuamos na sociedade, conforme diz João Ubaldo, e que envolve quem manda, como manda e por que manda, desde o topo da organização até aos guichês, onde a população é atendida, que eu costumo dizer é a síndrome do pequeno poder. O poder está presente em qualquer situação, em qualquer divisão da organização, da sociedade, da administração pública ou de empresas. E hoje a gente tem de acrescentar em toda essa dificuldade que nós enfrentamos no momento, uma grande ferramenta que pode muito ajudar, que pode também muito obstaculizar a gestão pública, que é a tecnologia, por onde trafegam as fake news, os obstáculos, as dificuldades, as pedras do caminho daquele que quer administrar, que precisa de administrar, que acredita que a administração pode contribuir com a boa gestão dos problemas da sociedade, da população e do governo. Professora Margarida, muito obrigada. Essa aula foi magnífica. Vocês estão vendo a relação, toda essa experiência da professora ao longo de sua vida, mostrando o imbricamento do poder e da política, da técnica de administração. Vocês viram pela história, né, que quem começou justamente a dignificar, valorizar a administração foi o presidente Getúlio Vargas, que foi o responsável pela criação do curso de administração, quando ele começou com a Fundação Getúlio Vargas, aí veio o curso de administração lá no Rio de Janeiro, veio em São Paulo e depois veio aqui para a Bahia. Então, o primeiro curso de administração Norte e Nordeste, a professora Margarida fez parte dessa equipe, foi a Miami, né? Foi Miami? Não, Califórnia. E ela foi lá, fez o curso de mestrado e voltou para implantar o curso de administração aqui. A gente viu, foi o quê? Uma força política que valorizou a técnica, né? E aí, o nosso reitor, na época, valorizou essa importância e fez com que os nossos professores fossem se especializar. Então, a gente veio a questão dessas duas forças, a técnica, que eles foram aprender, trouxeram para cá. Daí, quando foi depois o governador Lomanto Júnior, que ela destacou aqui muito, que até colocou o professor João Eurico Mata como secretário, na época era chefe de gabinete, depois secretário de desenvolvimento, né, que ele foi, na época, foi diretor da Secretaria de Reforma Administrativa. E aí, com essa mudança administrativa que foi feita aqui, seguiu-se pelos outros estados que foram achando isso importante. Então, a gente tem que ver que a política é importante, existe, a gente tem que valorizar, tem que ter responsabilidade na escolha
daqueles nossos representantes que a gente vota, né? De 4 em 4 anos a gente está votando. Aliás, não é só de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos a gente tem uma eleição. Uma é para presidente, deputados, as outras é para prefeito, vereador. Então, a gente sempre está exercendo a nossa vontade política de colocar pessoas que nos representem, que tragam a técnica para a sua função política, o seu poder, que não seja um poder desviado para outras intenções, que nós possamos ter exatamente pessoas que façam esse casamento. Vocês viram aí pela experiência da professora quantos exemplos ela foi dando de toda a sua atuação durante toda a sua larga experiência, de técnicas que foram empregadas em setores de administração pública, cujo governante, na época, desejava que assim o fosse. Então, a gente viu o testemunho da professora bem claramente que a administração e política são técnicas e poder, o poder e a técnica, né? O poder valorizando a técnica e a técnica buscando o poder para ser implantada. Eu achei fantástica a sua palestra, professora. Agradeço imensamente à Academia Baiana de Ciências de Administração, agradece a sua contribuição e aqui também agradecer também o acolhimento do Conselho, porque o Conselho é a nossa mãe, que a partir do Conselho que a Academia foi criada, e que vem nos acolhendo, que está aqui disponibilizando. Tem um técnico aqui à disposição da professora, tem outro que já está lá instalando os equipamentos para que possam ser passados para todos vocês. Tem o apoio aqui do setor de articulação institucional com a pessoa de Alana, que foi a articuladora, Rosilene, a superintendente, que providenciou tudo em termos de acolhimento nosso. Então, gente, nós estamos agradecendo a presença de vocês. Estou muito feliz, porque aqui a gente tem, professora, nós temos gente de Minas Gerais, Jaboticabas, temos de Brasília, nós temos de Guanambi, nós temos de Milagres, de Camaçari, de Feira de Santana, de Alagoinhas, de Rondonópolis, Mato Grosso do Sul. Lá está fazendo um frio danado agora, né? Lauro de Freitas, Minas Gerais, 148 participantes nós tivemos nessa sua fala. Então, a senhora propagou a sua experiência por tudo isso e está disponível no YouTube. Então, eu até botei no seu WhatsApp para que a senhora possa passar para os seus familiares que quiserem lhe assistir, que está disponível no YouTube para todas as pessoas. Então, vamos encerrando aqui. Aqui no chat está sempre elogiando sua palestra, estão colocando aqui a experiência, parabenizando o seu currículo. Estão lhe chamando de eterna mestra do pensamento de administração. Muito bom, tá? Então, vamos encerrando por aqui e agradecendo a presença de todos. Um abraço. Eu quero